A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Paz de Deus, irmão Paulo. Pois é, agora o Senhor está forçando no meu coração para mim contar uma obra, tá? Uma obra, a maior obra que eu poderia sentir, essa que eu vou falar para o irmão. Agora, eu digo assim, se caso não ficar boa essa gravação, irmão, deleta ela, tá? Porque eu nunca contei obra nenhuma assim via WhatsApp, tá? Então, há uns anos atrás, eu morava na cidade de Santa Isabel, estado de São Paulo, e eu sempre fui uma mulher que eu sempre gostei das coisas visível, nada das coisas, as coisas assim invisível. Para mim, saber de uma coisa, eu precisava ver. Então, passa uns tempos, eu comecei a sentir umas dores muito violentas nos meus pés. E aí o médico, examinando tudo, falou que eu tinha reumatismo de 5 qualidades e que não tinha jeito de ir a base de remédio. E assim eu tomava aqueles remédios uma vez por ano no reumatologista. Aí um dia, quando fui tomar novamente aquela injeção, aí cheguei em casa, meu rosto ficou vermelho. E aí meu esposo me levou correndo lá para a farmácia. Aí foi o médico que falou assim, não, a senhora não pode tomar nem mais um CC, porque o remédio que a senhora está tomando, ele não elimina, ele fica acumulado. Aí começou meu drama. Sabe, como eu não podia mais tomar nenhum remédio, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu lembro que eu estava em casa, no mês assim de abril para maio, e lá em São Paulo, nessa época, é bem frio. Eu estava sentada no sofá, com um cobertorzinho nas pernas, meus pés tudo inchados, e minha filha chegou, que ela morava em Santos com as filhas, e foram passar uns dias em casa. E eles fizeram uma bacia de pipoca e sentaram lá na cama, começaram a dar risada, conversar, todas alegres, sabe, com a porta fechada. E eu ali naquele sofrimento terrível, não tinha nem mais lágrimas de tanto que eu estava desesperada. Aí fui levantar, conforme eu fui levantar, não achei o chão. Aí eu caí de joelho ali e comecei a andar de arrasto. E minha mãe estava na cozinha, viu aquilo, ficou apavorada. Minha filha começou. Aí com muito custo eu levantei, os pés não aguentavam mais, tão inchado, por um reumatismo. Aí fiquei assim no estado. Aí peguei o saco de remédio, tantos remédios que não valia mais nada. Cheguei na porta do quarto da minha filha e falei, Fátima, você quer saber de uma coisa? Ela parou. Fátima, você quer saber de uma coisa, minha filha? Olha, a partir de hoje, a partir de agora, nunca mais na minha boca vai entrar nenhum comprimido para reumatismo. E joguei fora aquele pacote. O irmão acredita, irmãos, que foi a última vez que o reumatismo veio nas minhas pernas. Nunca mais, estou liberta até o dia de hoje, 26 anos atrás. Nunca mais, reumatismo na minha vida, nunca mais. Deus me libertou. Estou assim, contente nessa parte, porque eu não servia a Deus ainda, mas o Senhor já me conhecia, não é? Uma temporada, eu não conhecia Deus, não sabia que Ele existia, mas onde é que Ele estava eu não sabia. E sempre eu falava assim, eu quero saber onde é que está Deus, eu quero onde é que Ele está. E começava aquele meu tormento. Por que o Senhor não aparece na minha vida? Eu preciso do Senhor e nada, e nada. Irmãos, acredita que eu chegava até a querer bater a minha cabeça na parede, de tanta tormenta que eu estava, atormentada,
que eu queria saber onde é que estava Deus, eu queria encontrar com Ele, não sabia onde é que Ele estava. E nessa época o adversário começou a entrar na minha cabeça, e eu comecei a servir Ele, não sabia outra coisa a fazer, só servia Ele. Não fazia nada sem primeiro consultar com eles. Que absurdo, irmão. Mas era aquilo que eu senti. Aí um dia eu pensei comigo, meu Deus, deve ter uma força maior do que essa. Tem que ter. Aonde está? Aonde Jesus Cristo, Filho de Deus? Aonde o Senhor está? Eu encontro. Irmãos, eu sinto que meu esposo nessa época, nós tínhamos um carro, nós pegávamos a estrada, íamos longe nas matas, nas florestas, nos rios, nas cachoeiras, andava muitos e muitos quilômetros, de São Paulo até Cristalina, aqui no estado de Goiás, comprando pedras preciosas. Eu queria ver rubi, essas pedras eu queria ver. Eu olhava assim para saber onde é que está o Senhor, está aí dentro. Não estava, eu procurava. Irmãos, eu não quero passar nunca mais o que eu passei nessa época. Que daí um dia eu falei com meu esposo, eu falei, Fernando, agora eu sei onde é que eu vou no Egito. Eu vou dentro das pirâmides, Deus deve estar lá dentro. Eu vou lá, eu vou, eu vou. Aí aquilo entrou na minha cabeça, eu vou. Nesse meio de tempo, o meu pai, segundo casamento, a Maria, era a esposa dele. Ele chegou lá em casa e falou assim, Fernando, o que você acha de deixar a Maria para a igreja dos crentes? Eu ouvi dizer que lá a Maria vai ficar boa, vai ficar mansa, porque ela briga muito comigo. E eu achei aquilo um absurdo. Mas aí tudo bem, meu pai falou, não, pode ir, a igreja dos crentes da congregação, pode ir, que são gente boa. Aí meu pai começou a frequentar. E assim a Maria começou, não, a Maria começou a frequentar, o meu pai não. Meu pai político, rodinha de amigos, né, cerveja, essas coisas. E meu pai começou a ficar assim, um jeito, irmão, que meu pai já... Aí chegou um rapaz lá que trabalhava na prefeitura e falou, dona Terezinha, o teu pai sofreu um AVC e ele vai ser operado na cabeça. Eu queria que a senhora falasse se a senhora consente em mandar fazer a cirurgia. Eu falei, não, na hora. Bom, aí resumindo muito, a meu pai foi para o hospital e ele falou para Maria, que a Maria já servia a Deus. Falou para Maria, Maria, se eu sair bem dessa, eu vou ser crente da tua igreja. Pronto, promessa que ele fez, Deus cumpriu. Tirou meu pai do hospital, demorou um pouco, o cabelo dele começou a crescer, que ele operou a cabeça. Aí a Maria não saía lá de casa. Terezinha, vosso pai vai batizar, melhor você ir na igreja que ele vai... Eu falei, ai, filho. Aí cheguei um dia e falei, eu vou porque Maria, né, tá insistindo muito. Eu peguei e fui. Aí não, irmãos, entrou novamente uma coisa dentro de mim, que quando eu cheguei na igreja pela porta principal, eu vi a coisa mais linda, a igreja lá é 1000 centavos, a coisa mais linda na minha vida que eu vi, as irmãs todas sentadinhas assim, belezinha, com aqueles véuzinhos na cabeça, e os irmãos tudo de terno, tocando, estava tocando na época, irmão, o hino 81, eu não aguentei, saí para fora chorando, não sabia onde é que eu estava. Aí eu tinha um bar de frente da igreja, entrei lá, comecei a chorar. Aí a irmã chegou e falou para mim, vamos, não fica bom, vamos embora, vamos entrar. Resumindo, aquele dia eu fui embora, passou um tempo, Maria de novo, aí vai 3, 4 vezes. Até que um dia eu falei, bom, agora eu tenho que ir, porque senão a Maria vai achar ruim que eu não vou. Mas, irmão, quando chegou a hora, tinha batismo, quando chegou a hora, assim, a igreja lotada, lotadinha, música, eu via de longe. Aí começou o batismo, e vai. Aí nisso eu falei eu falava assim, eu quero saber se Deus tá aqui dentro.
Se Deus está aqui dentro, Ele vai ouvir o que eu vou falar agora. E fechei os meus olhos e falei: Senhor, se Tu está aqui dentro dessa igreja, chama meu pai. Meu pai falou que ele vai te obedecer. Chama ele. E nada. Não demorou muito, eu falei: Senhor, chama meu pai. Ai, se eu podia chamar meu pai pelo nome dele. O nome é Ataídes, que não tem ninguém com esse nome de Ataídes. Aí não demorou muito, o servo de Deus falou: ô irmão Ataídes, o que o irmão está esperando? Eu te tirei do vale da sombra da morte, eu te tirei de 2 UTI. Vem servir, vem me servir. Meu pai, meu esposo estava sentado do lado dele. Meu esposo falou assim: olha lá, Thaís está chamando você. Meu pai não escutou, irmão, não escutou. Fomos embora. Passou um tempo, meu pai de novo lá. Aí eu, sentada lá também, eu falei assim para o senhor: Senhor, você já chamou meu pai? Meu pai não está querendo te obedecer? Pois então chama meu esposo, que é assim, que se eu chamar meu esposo vai, e assim meu pai vai atrás dele. Não deu outro, irmão, quando formulei aquela pergunta. Aí aconteceu que meu pai levantou-se também, foi atrás do meu esposo e os dois obedeceram a Deus. Aí eu comecei a pensar, falei: bom, eu falei para o senhor que pelo nome, né, meu pai, agora eu vou esperar que alguém chame meu nome, que agora eu vou batizar. Mas alguém tem que chamar o meu nome. Mas ninguém chamou, irmão. Ninguém chamou meu nome. E eu queria tanto batizar. Aí fiquei muito aborrecida. Falei: ninguém está me chamando. Não sirvo então para ser Deus, para Deus estar na minha vida, não sirvo. E fomos para casa, irmão. Chegamos em casa. O batismo tinha sido de manhã cedo, no dia 30 de dezembro. Tinha sido aquele batismo. E eu, Fernando deitado na cama lá, meu esposo. Aí já estava o dia 31, nós dormíamos, já era o dia 31 de dezembro. Aí eu estava deitada com ele, eu falei: não vou encostar meus dedos, minhas mãos nunca mais nele. Santo de Deus, eu sou uma pecadora. Irmãos, que tristeza que deu na minha alma, eu nunca senti tanta agitação no meu coração. Eu só voltava a gritar. Aí eu, deitada assim, eu falei: não encosto mais nele. Irmãos, minha casa fechada, portas fechadas, só estava eu e meu esposo, minha filha não morava ali em São Paulo ainda. Aí nisso, irmão, perante Deus, eu escutei uma voz nos pés da cama, falou assim, falou bem claro, nítido, uma voz linda, pesada, mas com autoridade. Falou assim: eu restituirei todos os anos da tua vida. Eu falei: meu Deus, eu tô doida, tô louca, tem um homem aqui dentro do quarto. E meu esposo dormindo gostoso. E eu fiquei lá, falei pensando: tô doida, tô louca. Aquela voz voltou assim no meio da cama, assim. E novamente: eu restituirei todos os anos da tua vida. Queria mandar. Eu falei: tá, agora sim. Fiquei pensando: agora eu vou ficar esperta. Vou ficar, vai ver que tem um homem aqui dentro e ninguém tá vendo. Aí não demorou muito da cabeceira, mesma palavra, mesmo tom de voz: eu restituirei todos os anos da tua vida. Não deu outro, irmão. Levantei correndo, chamei meu esposo, Fernando. Tem um homem aqui debaixo da cama, tem um homem ali, tem um homem. Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Fiquei desesperada. E falei: Fernando, vai pra rua. Chamar meu irmão Paulo, que Deus tinha levantado ele como ancião ali na central. Chamar o irmão Paulo. Vai lá, Fernando, chama ele que eu quero conversar com ele. Enquanto meu esposo foi lá a chamar o irmão Paulo, eu comecei a fazer plano na minha cabeça. Eu falei: bom, agora eu quero que ele venha aqui, que ele vai dizer para mim onde é que está Elias, porque eu não acredito que Elias subiu num cavalo de fogo, numa carroça de fogo. Eu quero saber, quero saber. E na mesma hora, assim, o Fernando, meu esposo, chegou com ele, com o ancião, e ele falou: irmã Terezinha, não sei o que, não sei o que lá, foi falando. Eu falei assim: irmão, é o irmão que vai atender hoje à noite?
no culto, ele falou assim, irmã, geralmente os anciães ficam nas suas comuns e eu vou atender o culto essa noite. Mas antes, irmão, de manhã cedo nós fomos para o Brás. Deus preparou um ônibus da prefeitura, a gente foi para lá. Falei, bom, acho que agora eu vou batizar no Brás, né? Tem batismo. Irmãos, que coisa mais triste que foi a minha vida ali. Ninguém me chamou pelo nome, igreja lotadinha. Foram 433 almas que Deus chamou. E eu não estava ali. Nisso, nisso, irmão, Paulo, a palavra veio e está gravada no meu coração até hoje. Nunca mais saiu. O Senhor mandou uma palavra e dizia assim, você é a alma que chegou aqui. Eu dei um mar para você. Você fez o que você quis fazer. O que você quis fazer, você fez. Mas eu nunca te feri. Hoje eu tenho um anzol cravado na tua boca. Eu te segui todos esses anos. Mas hoje tu és minha. Hoje eu vou puxar o anzol. Mas eu não vou te ferir. Porque eu te amo. Ai, santo Deus. Quando ele falou aquilo, eu explodi de tanta alegria. Eu falei, meu Deus, Deus me ama. Nunca vi uma declaração de amor tão linda, declaração tão linda como essa. E aí, irmão, ele falou assim, o senhor falando ainda, você vai voltar para tua casa, que hoje, até a meia-noite é hoje, e as águas vai estar te esperando. Eu falei para Maria, Maria, quem é essa pessoa que vai estar as águas esperando? E nisso, uma irmã lá em cima começou a manifestar. E eu falava, por que ela não vai? Deus está chamando ela. A Maria falava assim, não, deixa ela é teimosa, mas ela vai voltar para a casa dela e a água vai estar esperando ela. Bom, irmãos, saí do batismo, voltemos para casa. Voltemos para casa e eu assim, naqueles luto, naquele sofrimento. Nisso, aí o irmão Paulo veio em casa, né? Conversei com ele, falei se ele atendeu se ele atendeu o culto naquela noite, dia 31. Ele falou que sim, que os anciãos ficam nas suas comuns e tal, né? Aí eu falei pro Fernando, leva ele, porque ele tem compromisso de ir para a igreja. Aí o Fernando levou, minha esposa levou ele. Enquanto minha esposa foi levar ele, eu corri no banheiro. Tomei um banho, irmão, meu coração parece que ia dilatar. Eu falei, hoje eu vou batizar. Hoje eu vou batizar na mão dele. É na mão desse homem que saiu daqui de casa, irmão Paulo. Vou batizar na mão dele. Mas Deus não deu nenhum entendimento para mim que não tinha batismo. O batismo tinha sido na véspera, dia 30. E aquele dia era 31 de dezembro. Mandada, tomei um banho correndo, meu esposo chegou, já deixei a roupa arrumada, já quis ir para a igreja logo, era cedo, e já aquela agonia, vou batizar. Fui para a igreja, chegamos na igreja, entrei pela porta, lá tem duas portas laterais, né? Do lado das irmãs e dos irmãos. Aí, quando eu pisei na soleira da porta para entrar, a irmã que fica na porta, a irmã falou assim, nossa, irmã Terezinha, você tá bonita, vestida de branco, todinha de branco, como você tá bonita. Eu falei, irmã, sabe o que é? Porque eu gosto de passar o fim do ano vestida de branco. E andei, dei um passo só. Quando eu dei um passo, aquela mesma voz que falou comigo lá no meu quarto, falou assim bem claro, não mente. Diz para ela que hoje é dia do teu batismo. Eu falei, o quê? Eu falar para ela? Não vou falar nada, porque ela já é a esposa do Senhor. Agora, hoje eu sou você, a esposa do Senhor. Não vou repartir essa alegria com ela, não. E entrei, sentei ali perto do órgão. E primeiro hino, quando começou, o servo de Deus subiu, era o outro irmão, que veio lá de São Paulo. Aí eu falei, nossa, não é o irmão Paulo que vai atender o batismo. Vai ter batismo hoje, mas não vai ser ele que vai atender, mas como que eu vou batizar? Aí na hora eu falei assim, não, pensei só um pensamento. Aí ele vai pegar uma caneca de água e vai jogar na minha cabeça. Aí eu vou estar batizada.
Mas, irmãos, não foi assim. Aí terminando o último, sabe, irmão, aquele último hino que toca em pé, certo? Quando Deus termina o culto, é cantado um hino em pé. Aí alguém chamou um hino na época, irmão, 360, que era Rosa de Saron. E eu peguei o inário, abri no número, mas eu não sabia cantar. Eu só via as palavras. E as palavras lá diziam, né? A esposa do Senhor. Eu falei, nossa, mas sou eu. Vestido de branco, eu estou de branco, branco é justiça. Aí começou a entrar dentro do meu coração uma fé que eu nunca nem sabia o que era isso. Aí o que aconteceu? Terminou o culto. Vieram 2 ônibus de Itacoaxetuba, vieram ali, na central de Santa Isabel. Aí músico, terminou os músicos indo embora, instrumentos saindo, tudo, né? A igreja já estava saindo da sua irmandade, e eu comecei. Falei, mas meu Deus, como é que pode? Ele falou que isso é meu batismo hoje, eu vou me batizar. Mas não tem batismo, começou aquela aflição tão grande de novo dentro de minha alma, no meu coração. E eu falei assim, meu Deus, vou ter que ir embora. Vou sumir nesses matos. Não preciso de nada, só minha identidade. Eu vou viver na rua, pedindo, sei lá. Não quero mais meu esposo, não quero mais nada. Deus também não me quer. E estava naquela confusão ali na minha mente. E Deus me selou ali, irmão. A divina promessa do Espírito Santo, Deus selou minha alma ali. E eu comecei a manifestar, só que eu não sabia o que era aquilo. Eu falava, agora eu estou louca mesmo. Estou ouvindo vozes, estou ouvindo essa voz que está dentro de mim falando. Não sei o que é isso. Nisso meu esposo veio, atravessou lá e veio e falou comigo. Aí ele foi lá e chamou o irmão Paulo e falou, irmão Paulo, a irmã Terezinha não está passando bem. Ele nem sabia o que era também. Aí o irmão Paulo chegou, com a pastinha debaixo do braço, e falou, irmã Terezinha, aquele jeito, ele era assim, falava bem ligeiro, bem alto, bem. Aí ele falou assim, irmã, o que está se passando, irmã? Eu falei, não sei, o irmão falou que ia atender o culto, não atendeu nada. Não, irmã Terezinha, não é bem assim que veio de fora, o irmão. Eu falei, não, tá tudo bem. E a língua enrolou. Parava um pouquinho a língua e enrolava de novo. Falava. Aí ele olhou bem assim para mim e falou assim, amanhã é dia 1º, é Manocente de batizar amanhã. E eu falei, pensei comigo, ai, irmão, não sei, vou na hora ver. Vai ter que pagar o batismo. Como é que tem que fazer cursinho? Ai, deixa eu ver. Aí, de repente, ele falou assim para mim, irmã Terezinha, a irmã sente de ser batizada agora. Ai, irmão, aquilo entrou na minha alma, no meu coração, tão grande, uma alegria tão grande. Eu falei, eu sinto. Aí ele só saiu, foi lá para fora, chamou um irmão da porta e mandou que chamasse toda a irmandade que estava lá fora para entrar. E depois uma dizia, olha, o senhor vai recolher a igreja, está chamando nós para dentro. E aí foi chamado os músicos que daquele ônibus. Foi, querido, mandado e foi cantado um hino de batismo. E o irmão Paulo veio, mandou a irmã da porta me levar. E eu entrei lá, ela me trocou, porque eu nem tinha força. Me trocou e aí o irmão Paulo falou, se tem alguma alma que quisesse manifestar-se assim, que fosse. Uma me levou para lá, me trocou, voltei, ele me batizou, louvado seja Deus. Fui a primeira filha dele, que ele tinha sido ordenado fazia poucos dias. E depois que terminou o batismo, ele foi lá na frente, na tribuna, e foi explicar para os irmãos, para a irmandade. Ó, ontem, quando teve batismo, no sábado, né? Quando teve batismo, o irmão que estava atendendo, chama o irmão Deusdete. Eu sei que o nome dele é Deusdete, é lá da Vila dos Pimentos, Jardim Pimentos, uma coisa assim. Aí ele falou assim, ó, me chamou lá, junto com os outros irmãos lá no quarto,
um quartinho, e falou assim, ó, não desvazie o tanque, porque tem uma alma que Deus vai chamar. Ele não falou tem umas almas, falou uma alma. Então ele falou assim, aqui a água estava esperando a irmã, e ai, que alegria, irmão. Ai, eu encontrei Deus, irmão. Essa obra muitas vezes eu conto, e Deus converte coração, chama nas águas. Eu passei muito aperto, irmão, porque eu queria encontrar o Senhor e Ele estava tão pertinho de mim, eu não sabia. Tá bom? Então tá, me perdoa porque ai, foi longo esse áudio, né? Mas foi o que eu senti agora. Deus abençoe a todos. Também, irmão, lembra aquele dia que eu falei que eu queria assistir o culto lá na Espanha? Porque meu esposo era espanhol, certo? Então eu senti aquele desejo de assistir um culto da Espanha. Então tá, queridos, Deus abençoe, perdão mais uma vez.